Você já ouviu falar sobre narcisismo espiritual? Então fica comigo nesse vídeo, porque no vídeo de hoje eu vou falar sobre esse assunto. Eu sou o pastor Israel, terapeuta comportamental, psicanalista, e esse é mais um vídeo do canal Aconselhando Vidas. A fé cristã, ela foi concebida como um caminho de transformação, de humildade e de serviço. No entanto, em alguns contextos, aquilo que deveria curar, ele passa a ferir. E o que deveria libertar, passa a aprisionar as pessoas. O que deveria apontar para Deus, passa a girar em torno de um ego humano. E nesse cenário surge o que nós chamamos de um fenômeno silencioso, porém devastador, que é o narcisismo espiritual. Esse tipo de narcisismo, ele não se apresenta de forma explícita. Ele se esconde por trás de versículos manipuladores, discursos eloquentes e aparência de santidade e autoridade espiritual. E eu vou lhe dizer uma coisa importante. Na prática, essas coisas, o seu objetivo não é glorificar a Deus, infelizmente, mas controlar, manipular e alimentar a própria necessidade de poder, de validação, de admiração e de controle que alguns líderes espirituais possuem. Mas o que é o narcisismo espiritual? Vamos entender aqui esse termo. Do ponto de vista psicológico e psicanalítico, o narcisismo é uma estrutura marcada pela necessidade excessiva de admiração, pela falta de empatia, pela sensação de superioridade, pelo uso de outros ou do outro como objeto para a realização dos seus próprios desejos, o desejo dos líderes. E quando esse padrão envolve ou mesmo invade o ambiente religioso, ele ganha uma nova roupagem, ele ganha uma nova perspectiva. A espiritualidade passa a ser um instrumento de controle das pessoas, do ambiente. O narcisista espiritual, ele não diz eu sei mais. O narcisista espiritual, ele diz, Deus me revelou algo que você não entende. Então você tem que ter muito cuidado com isso, porque dentro das chamadas igrejas evangélicas, nós encontramos muito desse tipo. E é um tipo que precisamos ter cuidado. Então não é apenas uma opinião, é uma suposta autoridade divina institucionalizada. Como o narcisismo espiritual se manifesta? Geralmente é um comportamento. E esse comportamento pode ser identificado com alguns padrões que podemos aqui listar em alguns pontos, que são padrões recorrentes. Por exemplo, em exigir que a autoridade seja inquestionável. A pessoa se coloca como uma intermediária exclusiva de Deus e de que Deus só fala para ele, não fala para os outros. Quem não concorda comigo está em rebeldia contra o próprio Deus. Aquele que não concorda comigo, ele tem que saber que Deus me mostrou que você está errado. Então toda essa conversa, esses
momentos, essas revelações, você deve estar ou ter muito cuidado. Porque aqui o questionamento é tratado como pecado. Você questionar alguém que sofre de narcisismo, né? Você está indo contra uma autoridade praticamente divina, e isso encerra o diálogo, porque você já não serve mais para dialogar. Então, um outro ponto importante que você pode notar no padrão é a manipulação emocional com base na culpa. Veja só, o narcisista espiritual, ele usa a fé para gerar o medo, para gerar a culpa e para gerar a submissão. Se você sair daqui, sua vida vai desandar. Se você deixar minha igreja, você vai para o inferno. Se você deixar minha igreja, Satanás vai pintar e bordar na sua casa. Você está sendo ingrato com quem cuida da sua alma. Todas essas conversas, você precisa prestar atenção. Isso cria dependência emocional e espiritual. Por isso precisamos abrir o olho das pessoas. Porque estamos chegando ao final de tempo em que só aqueles que verdadeiramente querem andar no caminho sabem se portar diante dessas coisas. O poder é muito tentador, queridos. O poder é muito tentador. Então, esse padrão que utiliza a espiritualização do controle nas decisões pessoais, passa a controlar toda a vida dos membros, dos sócios ali. Então precisa ser muito bem entendida. Com quem você deve se relacionar? O líder narcisista, ele até dá dica de quem você pode, não é nem deve, pode. O que você deve fazer da sua vida? Como você vai lidar com o seu relacionamento? Como você vai lidar com a sua vida? O seu negócio? Qual é o tipo de negócio que você vai ter ou não vai ter? Como você deve pensar? E tudo isso é justificado como dizendo é da vontade de Deus. Coisa que não é. Um exemplo. O líder da sua igreja, chega e diz, olha, você não pode comprar um carro novo, porque o seu carro já é suficiente e você não precisa comprar um carro novo. O seu carro é de 96, então já está bom, dá bom para rodar ainda. Mas você tem condição de comprar um carro elétrico. Você tem os recursos, mas aquele líder que não tem o carro elétrico, ele vai dizer, não, você pode ficar assim, você não precisa disso. E começa a manipular. Se você se deixar levar por essa conversa, que não tem nada de espiritual, mas é de controle, certo? Preste bem atenção nisso. Aí você não vai sair do lugar. E é isso que ele quer. Quanto menos poder você tiver, mais controlado você será. Então você precisa entender essas coisas aí onde você está. Eita, pastor, o senhor está entregando ouro. Eu não tenho ouro nenhum para entregar. Eu tenho a verdade para falar. Tá bom? Então, falta de empatia disfarçada de correção espiritual. O irmãozinho cometeu um pecado, uma falha, ao invés de ele ir lá conversar, orar, tentar fazer com que a pessoa se arrependa, volte atrás, com amor, com carinho, ele começa a trazer uma dor ainda maior em cima daquele relacionamento. Aí usa você está assim porque faltou fé, você está assim porque você precisa orar mais, porque sabe o que nos lembra? Aqueles amigos de Jó, quando Jó estava sofrendo e os amigos só iam lá para dizer que ele estava em pecado. Nem sempre o momento difícil da sua vida é resultado de pecado.
Lembre-se disso. E não há um recolhimento, um acolhimento, não há uma compreensão do problema daquela pessoa. Há uma oportunidade de subjugar ainda mais aquela criatura. Queridos, isso não é viver a vida que Deus requer de cada um de nós, principalmente dos dispenseiros, daqueles que estão colocados ali para apacentar as ovelhas de Cristo. Como ele disse, apacenta as minhas ovelhas. E tem o outro padrão que é muito comum, que é a busca por reconhecimento e idolatria. Tem líder que gosta de se sentar numa cadeira de rei, que os seus membros se ajoelhem aos seus pés, lhe deem reverência, como se ele fosse um rei e todos os outros fossem súditos. O narcisista espiritual precisa ser admirado, porque senão ele não funciona. Gosta de ser visto como aquele que é ungido, joga um galão de óleo, de azeite em cima dele, se auto-ungindo, achando que aquilo está sendo mostrado para as pessoas que ele tem alta dose de espiritualidade. E por um tempo engana até os incautos, engana. E muita gente vai atrás desse tipo de gente. Ungido, escolhido, diferenciado, não tolera crítica, né? Reage com agressividade quando ele é confrontado por um colega, por um superior da área, por um especialista. Ele se aspa todo. Por quê? Porque ele não quer sair do seu trono. A raiz psicanalística do narcisismo espiritual frequentemente está ligada a feridas profundas de identidade. Por trás daquela aparência de superioridade espiritual, existe muitas vezes uma insegurança não resolvida, uma baixíssima autoestima, uma vulnerabilidade emocional tremenda, um medo de rejeição, uma falta de senso próprio pelo próprio valor. Tudo isso acarreta nessa manifestação do narcisismo espiritual. A religião, nesse caso, não é vista como uma entrega a Deus, mas como uma estrutura para ele compensar a sua carência, manipulando outras pessoas e fazendo com que essas pessoas realizem os seus intentos. Então, na sua posição, eles não servem a Deus, eles servem a si mesmos. Eles usam Deus para servir ao seu próprio ego. E é isso que tem atrapalhado a vida de muita gente. Por isso é tão perigoso no meio cristão. Mas por que é perigoso no meio cristão? Porque envolve 3 elementos básicos e extremamente poderosos: autoridade espiritual, confiança emocional e busca por Deus. Quando alguém manipula esses 3 pilares, o dono não é apenas colocado em evidência, mas ele causa males que são danosos. E nesse caso, o dano não é apenas psicológico, mas é também um dano espiritual. Então, há consequência para esses casos? Sim. E as consequências incluem crise de fé, trauma religioso. Tem gente que hoje não quer pisar numa igreja, porque seus líderes, ou o líder que ele conheceu, era um narcisista. Só o sentimento de culpa constante das vítimas, dos membros da igreja, dificuldade de confiar em outros líderes, porque acha que todos eles são assim, afastamento da igreja. É por isso que tem um crescimento dos chamados sem igreja,
Há um crescimento estrondoso. Por quê? Porque a grande maioria está indo atrás desses super pastores, apóstolos, patriarcas, quase deuses, semideuses, que usam do narcisismo espiritual como meio de controlar. E quase sempre esse problema envolve o problema financeiro. Eles querem não só crescer como pessoa, mostrando que aquelas pessoas altamente poderosas, mas também são aquelas que mais querem dinheiro. E para isso eles fazem qualquer negócio. Com o povo da igreja, com o povo fora da igreja, com o povo fora da lei, né? Da lei dos homens. Você entende o que eu estou dizendo, certo? E para isso, eles querem viver como verdadeiros marajás. Mas o povo em si, ele quer causar confusão sobre quem Deus é realmente. E as pessoas ficam confusas. Será que Deus não está vendo isso, querido? Deus é longânimo. Ele espera que esses indivíduos, seja homem ou mulher, se arrependam. Mas um dia vai ser o dia da cobrança. E nesse dia não há quem escape. Por isso a nossa dica para eles hoje é: arrependam-se dos seus pecados. Se volte para Deus, que é rico em perdoar. Faça como Zaqueu. Retribua o seu pecado. Retribua 4 vezes mais a quem você feriu. Confesse os seus pecados lá. Diga que não quer mais agir assim, porque o Espírito Santo de Deus falou ao teu coração. Mas quem vai lhe ouvir, pastor? Quem tiver ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu sou apenas um propagador da palavra de Deus. Se essa palavra chegou até você e você sente o desejo de se arrepender, bendito seja o nome do Senhor. Então, queridos, eu não sei como está a sua vida hoje, mas eu quero te dizer uma coisa. Não se deixe envolver por esse tipo de líderes. Você, ao deixá-los, ao identificar todos esses passos, reveja esse vídeo para você saber quais são. Ao invés, quando você descobrir esses passos, coloque junto ao seu líder. Veja se ele tem alguns desses traços. Se ele tiver traços narcisistas espirituais, então saia do meio dele. Saia do meio, a palavra de Deus diz: saia do meio dele, meu povo, para que você não se contamine com o que não presta. Ah, mas ele tem muito dinheiro, ele pode me dar muita informação. Olha, esse tipo de gente, quanto mais sugar as pessoas, mais eles vão querer. Enquanto você tiver algo a lhe dar, ele vai estar do seu lado. Mas quando você não tiver nada a oferecer a ele, nem mesmo suplementos narcisistas, ele vai lhe descartar. E se não já te descartou, pense bem nisso. Eu não vou falar mais nada não, porque senão vai ficar muito exposto. Eu vou ficar por aqui lembrando a você: cuidado com os narcisistas espirituais. Que Deus te abençoe. Nós nos vemos no nosso próximo vídeo.